Meus amigos, é o seguinte, eu sei que o foco na semana está muito aí ligado em Libertadores, porque tem Flamengo e Racing, tem Palmeiras e LDU, os dois inclusive podem se encontrar numa eventual decisão lá em Lima, mas é preciso falar da situação do Santos, que depois do final de semana voltou a estar numa agonia gigantesca. Ganhou na semana passada do Corinthians e parecia que o viés era de alta, que a situação ia estabilizar, ia criar uma gordura e ia ficar tranquilo em relação à zona de rebaixamento. Perde para o Vitória na rodada seguinte, o Vitória empata em pontos e olhando para frente, a tabela do Santos talvez seja a pior de todas da galera que ainda luta contra o rebaixamento. Olha, vou te falar que o peixe se enrolou legal depois do final de semana. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área nada mais, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação e blá, 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 já sabe o que tem que fazer, né? O seguinte, vamos lá. O Santos venceu e venceu bem o Corinthians no meio da semana passada. Uma vitória por 3-1, tranquila, mostrando força, talvez a melhor atuação do período Vojvoda, uma das melhores atuações do campeonato, time pressionando alto, fisicamente todo mundo bem postado e tal. E aí você olhar e falar, putz, agora é daqui para frente. Porque se olhar desde quando o Vojvoda assumiu, o Santos fez um jogo horroroso, que foi o jogo contra o Ceará. A derrota, assim, nada funcionou, foi uma parada muito absurda. Os outros jogos, você via que o time estava mais organizado, estava criando mais, estava construindo mais. Alguns jogos não eram brilhantes, mas estava competindo bem, né? Por exemplo, o jogo contra o Grêmio, ele é um jogo tecnicamente ruim, mas é um jogo de competição, é um jogo ok. O jogo contra o Ceará, um jogo horrível. Aí vem o jogo contra o Corinthians, um jogo muito bom, consistente, completinho. Rodada seguinte, jogo em casa com o Vitória. Jogo para ganhar, manter o Vitória distante, criar uma gordura e partir para administrar. Só que aí vem uma derrota para muitos inesperada ali. O Vitória já tem melhorado com o Jair Ventura. Essa melhora já estava acontecendo. O time venceu o clássico e tal, contra o Bahia, que muita gente não esperava. Ali já foi um resultado que para a torcida do Santos foi ruim, né? Jogou uma pressão na rodada para o Santos e tal, mas o Santos estava administrando. E aí vem um confronto direto. E o Vitória vence por 1-0, um pênalti que eu vi muita gente contestar e tal. Eu acho que a jogada estava morta já ali. Eu entendo se o árbitro não desce e tal, mas ok, ele marcou o pênalti e aqui a avaliação não é sobre isso, porque já passou e não vai mudar. A avaliação é sobre o que o Santos fez depois do gol tomado e o que ele vai fazer nos jogos daqui para frente. O Santos não conseguiu reagir, criou muito pouco, time desorganizado, a bola queimando no pé, uma dificuldade gigantesca de construir, né? O Guilherme ainda perdeu um gol, o Santos criou uma coisa aqui, outra ali, mas nada que se traduzisse em pressão, né? Para quem estava jogando diante do seu torcedor contra um adversário que é direto na sua disputa atual, você fazer um jogo tão pobre do ponto de vista ofensivo e ainda assim tomar sustos, né? O Santos correu o risco de tomar o segundo, por exemplo. É um recado muito agoniante para o torcedor. Mas acho que mais agoniante é olhar para esta fotografia aqui. Esta fotografia aqui, ela é desesperadora pro time do Santos e eu volto nela já já porque eu peguei essa tabela lá no SofaScore. Né? O SofaScore, que é o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta, você pode baixar com este QR Code ou no link que está na descrição do vídeo e lá você consegue ver a caminhada do seu time, do adversário, enfim, tabela de todas as competições do planeta, classificação, estatística, comparativo de time e de jogadores, tá tudo lá no SofaScore. E de lá eu tirei esta tela aqui. Próximo jogo e aí a ordem é de baixo para cima, né? Então, próxima rodada, o Santos pega o Botafogo fora. O Botafogo acabou de vir de vitória na rodada e tal, ganhou do Ceará. É um time tecnicamente bem melhor que o Santos e tal, faz um campeonato muito mais forte que o Santos. Pode não ser o melhor momento da vida do Botafogo, mas é um jogo aqui que a gente coloca na tabela, derrota para o Santos. Muito difícil que o Santos vença aqui. Então o Santos pode, na próxima rodada, voltar para a zona do rebaixamento. Na rodada seguinte, tem o jogo contra o Fortaleza em casa. E aí, em tese, é um jogo para ganhar. E tentar voltar a respirar, dependendo do desenho da tabela, pode voltar a sair da zona do rebaixamento, mas aí vai ter que começar a monitorar o que acontece
com os concorrentes diretos. Na rodada seguinte, jogo com o Palmeiras no Allianz. E aqui também previsto não ganhar, né? Nem contra o Palmeiras, nem na rodada seguinte contra o Flamengo. Por mais que o Santos tenha vencido lá atrás, né, o Flamengo na Vila. E aqui, provavelmente, pelo apurado, tem uma projeção da volta do Neymar ser nesse jogo. Pode ser que aconteça antes? Pode ser que aconteça antes. Acho difícil, mas tem gente fazendo a projeção do jogo contra o Flamengo ser a volta do Neymar. Mas é um jogo duríssimo. E aí tem o jogo contra o Palmeiras. Também muito difícil. Ah, mas o jogo vai ser em casa e tal. A diferença ela é evidente, ela tá aí. Esse é o jogo atrasado, né? E pode pegar o Palmeiras líder, vice-líder, muito líder, com o Flamengo tendo uma gordura, assim, tem que ver. Mas é um jogo muito difícil. Então, na projeção dos próximos jogos aqui, a gente está falando, olhando para os próximos 1, 2, 3, 4, 5 jogos, você tem 15 pontos em disputa aí. Num cenário legal, o Santos faz 5 pontos. Seria, sei lá, ganhar do Fortaleza e de repente arrancar 2 empates aí contra alguém. Um empate de repente contra o Palmeiras, vai que empata contra o Botafogo, sei lá. Mas num cenário otimista, eu projeto nos próximos 15 pontos 5. O que mantém a situação bastante desesperadora. E aí tem o jogo seguinte contra o Mirassol, que é hoje um adversário que joga mais que o Santos. É melhor treinado que o Santos. Está brigando por Libertadores. O Mirassol joga fora de casa, ok. Se esse jogo fosse em Mirassol, a agonia era ainda maior, né? Mas, beleza. Dá para ganhar? Dá para ganhar. Vamos dizer que o Santos faça um grande jogo aqui. Aí depois joga fora contra o Internacional, dependendo de que Inter for. O Inter deu uma melhorada agora, tá aí, enfim, tentando dar uma respirada. Tem que ver que Inter vai ser esse que o Santos vai pegar. É possível pontuar? É possível? É possível. Jogo contra o Sport em casa, aqui fica beira a obrigação, né? Porque o Sport provavelmente nessa rodada aí já vai ter sido rebaixado. E aí viaja para pegar o Juventude. É sempre muito difícil jogar na Serra. Também tem que ver que Juventude vai ser esse que o Santos vai pegar, em que circunstância. Mas é muito difícil. E aí encerra contra o Cruzeiro em casa. Cruzeiro pode aí estar lutando pelo título, pode já ter largado a briga pelo título, pode estar começando a ver a galera estar no encalço ali e precisar garantir uma vaga direta em Libertadores. Não dá para saber que Cruzeiro vai ser esse. O fato é que tecnicamente é um time bem melhor que o Santos nesse momento, então é outro jogo duro. Olhando para essa tabela aqui, o Santos tem ainda alguns pouquíssimos respiros nesse intervalo aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 pontos em disputa. E aí a gente fez uma projeção aqui, eu acho que, sendo otimista, o Santos faria, tendo que jogar bem, do jeito que está hoje, né? Pode ser que mude muita coisa aí, pode ser que o Neymar volte voando e o time, enfim. Tem coisas que fogem do controle. Olhando o que o time mostrou até agora no campeonato, desses 30 pontos em disputa aí, a projeção, na boa, é o Santos fazer, no máximo, jogando muito, metade. Mas eu projetaria entre 10 a 12 pontos nesse intervalo aí. 10 a 12 pontos. O que é bastante agoniante, né? E, de fato, vai fazer o time lutar até o fim, até a última rodada. Não vai ter muita escapatória. Então, assim, e aí vai ter que olhar o que os adversários vão fazer. Não vai mais dar para olhar só para o que o Santos vai fazer. E aí, de novo, o Santos hoje tem 31 pontos. Com esses 10 a 12 aí que a gente está projetando, o Santos chegaria entre 41 e 43 pontos. Não atingiria a tal bola de segurança, que são os 45 na projeção média da galera. Já teve gente que se salvou com menos? Já, mas em contextos, em cenários muito específicos. Então, vai ser um campeonato muito, muito desesperador pro Santos. Hoje você fala ali, putz, mas o Inter tem 35,
O Ceará tem 35, são só 4 pontos de distância. Porra, o Galo tem 33, são 2 pontos de distância em relação ao Santos. Sim, mas eles já mostraram um lastro maior que o do Santos. E tem alguns desses aqui tabelas mais acessíveis. Por exemplo, o Vitória, ele tem uma tabela aqui. Próxima rodada pega o Corinthians em casa. Aí depois joga fora contra o Cruzeiro. Aí recebe o São Paulo, oscilando pra caramba. Depois pega fora o Palmeiras, recebe o Mirassol. Tem o Sport, Bragantino. Aí pega em casa o Inter, pega em casa o Botafogo. Então a tabela do Vitória, ela é uma tabela dos jogos em casa e até de alguns fora mais acessível que a tabela do Santos, por exemplo. Por exemplo, o Juventude hoje tem 26. Também está numa briga firme ainda. Tem esperança? Tem esperança, mas é pequena? É pequena. E o Juventude ainda pega, por exemplo, vai ter o clássico agora contra o Grêmio, inclusive a GE TV transmite. Aí depois tem Palmeiras, Sport. Aí pega Vasco, que está em crescente pra caramba. Aí joga contra Cruzeiro, São Paulo, Bahia e Santos. A última rodada do Juventude é contra o Santos. O Santos depois ainda tem o jogo contra o Cruzeiro. Então, cara, assim, é difícil. A tabela diz que vai ser desesperador e o que o futebol que o Santos tem apresentado mostra que vai ser mais desesperador ainda. Então, não dá para cravar nada porque você tem às vezes recuperações, mudanças, 2, 3 vitórias em sequência ali, muda tudo. Mas o jogo apresentado hoje, o Vitória está crescendo de aproveitamento e de jogo jogado. E o Santos, cara, foi uma porrada muito grande essa derrota pro Vitória. Muito grande mesmo. E aí tem que ver também o que vai acontecer pro ano que vem, por exemplo, né? Uma queda fica, para vários projetos que o Santos tem em mente, muito difícil. Em novembro, você tem agora, dia 3, convocação para a seleção. O quanto pode impactar na motivação ou não do Neymar, a convocação para os amistosos contra as seleções africanas. E o quanto essa motivação pode impactar no desempenho do Santos. O quanto ele pode ajudar o Santos a se livrar desse rebaixamento nessa reta final. Tem o roteiro aí para ele mudar essa percepção desse retorno dele para o clube? Tem. Mas também tem uma outra página que pode ser muito trágica, que é o Santos cair com o Neymar. E aí é um negócio que para ele, enquanto o projeto é horrível, para o Santos nem se fala cair pela segunda vez, é uma tragédia incalculável para o clube e acho que para o staff do Neymar, projetando aí 2026 e ainda uma tentativa de ir para a Copa do Mundo e tal. Aguardemos, cara, mas a derrota essa pro Vitória foi um baque violento pro Santista, velho. Bota aí nos comentários se você acha que o Santos escapa ou não do rebaixamento.